Olá, pessoal, tudo bem? Como combinamos no vídeo anterior, vamos ver esse caso clínico. Trata-se de uma lesão endopério, que eu prefiro chamar de perioendo, por me parecer bem configurada a origem dessa lesão. Feito o acesso, pude constatar que a polpa coronária distal apresentava sinais evidentes de necrose bem avançada, enquanto a mesial se apresentava normal. Esse normal, claro, sob aspecto visual, como, por exemplo, a percepção de sangramento. Essa porção da polpa ainda apresentava algum sangramento, essa distal não. Mas é sempre bom lembrar que o tecido potencialmente necrótico pode estar ainda vivo e, portanto, sangrando na ocasião do tratamento. A sua capacidade de reação, entretanto, eu diria que muito provavelmente não seria a mesma. Os canais mesiais estavam, de fato, com polpa viva e o distal com polpa necrosada, assim que fizemos o acesso a eles. Sobre a irrigação, já fiz várias considerações nos vídeos anteriores e todas elas devem ser trazidas para aqui. Quanto às minhas opções, elas já estão também bem estabelecidas há muito tempo. Hipoclorito de sódio a 2,5% e EDTA a 17%. Você pode fazê-la, a irrigação, tranquilamente, vamos chamar da forma convencional, ou seja, seringa e agulha irrigadora, mas pode e deve incorporar esses mecanismos, essas ferramentas mais recentes, que todos já conhecem. Particularmente, gosto muito do ultrassom. O ultrassom promove, sim, vantagens que melhoram consideravelmente a nossa capacidade de limpeza do sistema de canais. Vamos, então, acompanhar esse tratamento, e aqui está o momento em que nós fizemos a nossa determinação do comprimento de trabalho, que, no caso, sofrerá as devidas correções. Polpa viva e polpa necrosada, canal infectado. Você acha que a polpa viva e a necrosada infectada são a mesma coisa? Vamos ver cada uma dessas situações. Na polpa viva, tem micro-organismos? Não. Em algumas situações, e essa seria uma delas, você pode encontrar alguns povoando o tecido pulpar mais superficial, vamos dizer assim. Logo abaixo, você encontra aquela barreira de defesa, em boa parte constituída por neutrófilos, tentando conter o avanço desses micro-organismos. Uma vez que você remove a polpa coronária mecanicamente com curetas e obrocas e com hipoclorito de sódio, a polpa radicular se encontra descontaminada. Sendo assim, posso instrumentar e obturar esses canais com polpa viva no mesmo ato clínico? Sim. Você tem duas opções. Pode fazer isso no mesmo ato clínico ou, por qualquer razão que seja, sangramento inesperado, cansaço seu e ou do paciente, atrasou o andamento de sua agenda no consultório, qualquer razão. Você pode fazer a obturação em qualquer outro momento. Vamos separar como se fossem dois premolares. Instrumentou, obturou, aí está obturado. Está pronto. E como tratamos esse canal? Como tratamos esse canal
Observem que eu fiz uma separação como se fossem dois premolares, porque esse parece apresentar alguma diferença em relação a esse aqui. Vamos entender alguns aspectos. Sabemos que as paredes desse canal são assim, desse ou de qualquer outro canal. Milhares de túbulos dentinários espalhados ao longo da raiz. Sabemos que essa configuração se modifica a depender do segmento em que estamos. Terço cervical, terço médio, terço apical, e também a depender da idade do paciente. Sabemos que essa raiz, como qualquer outra, pode apresentar canais laterais, acessórios, deltapicais, que comunicam o endodonto, o espaço do sistema de canais, com o periodonto. Configurações como essa podem ocorrer aqui? Claro, a grande diferença é que nesses canais a polpa está viva. Não tem tecido necrótico, não tem bactéria, não tem infecção. Na polpa viva, o cemento está íntegro, mas na presença de infecção e de doença periodontal, como é o caso aqui, muitas vezes o cemento já não existe mais, eliminado pela patologia periapical e muitas vezes também por conta do próprio tratamento, através da raspagem ou da cirurgia. O que pode ocorrer, então? A circulação, difusão de bactérias, toxinas, produtos de decomposição entre os dois tecidos, numa espécie de simbiose tecidual. Isso faz com que tratar somente uma das patologias mantenha a outra ativa, o que impede ou dificulta a cura daquela que foi tratada. Daí a recomendação de que as duas sejam tratadas simultaneamente. Neste caso, entretanto, somente o tratamento endodôntico foi realizado. O canal foi instrumentado, como já está estabelecido, durante todo o tempo com hipoclorito de sódio a 2,5%. O ato da instrumentação do canal gera a criação de uma camada residual, uma camada de resíduos inorgânicos, raspas de dentina, e orgânicos, bactérias, toxinas, tecido necrótico, que adere, vou repetir, que adere às paredes do canal. Como deverão ser as raspas de dentina de paredes dentinárias infectadas? Infectadas, claro. Se as paredes do canal estão infectadas, as raspas de dentina que serão geradas a partir da sua instrumentação só podem estar infectadas. Então, olha só, temos uma camada de resíduos constituída de raspa de dentina infectada, bactérias, toxinas, tecido necrótico, que está no canal, aderida às suas paredes. O que significa isso? Que talvez não seja este o momento mais adequado para obturar o canal. Parece óbvio ou é só impressão minha? Acho que fica mais fácil agora explicar por que não faço modelagem, por que não faço instrumentação. Porque, ao fazer isso, eu posso não ter ainda atingido a limpeza que me dará maior segurança de que a minha intervenção atingiu o seu objetivo. E qual é o objetivo da minha intenção?
é remover a causa da patologia desse dente e dos tecidos adjacentes. Uma vez que essa camada de resíduos está formada e ali permanecerá, eu não posso, ou pelo menos não deveria, dizer que esse canal está pronto. Ele não está devidamente preparado para receber a medicação intracanal ou a obturação. Para mim, algo que não está devidamente preparado, não está preparado. O preparo do canal, e não somente sua modelagem ou mesmo instrumentação, exige outras ações, como, por exemplo, remover a camada residual, o smear layer, como muitos gostam de chamar. E aí entram em cena o EDTA e o hipoclorito de sódio. Ressalve-se também que, nesse momento, seria muito interessante o uso do ultrassom. O canal deve voltar a apresentar essa aparência. O canal deve voltar a ser assim, ou o mais próximo possível disso, quando então é feita a medicação com hidróxido de cálcio. O que se pretende com isso? Agora, com o canal preparado, inclusive com a camada residual removida, não teremos o hidróxido de cálcio agindo somente na luz do canal. A sua difusibilidade pelos tubos dentinários pode ocorrer mais facilmente. Por que isso acontece? Trabalhos mostram que, com a presença do cemento, o hidróxido de cálcio apresenta dificuldades para alterar o pH da superfície externa da raiz, ao passo que, pela ausência do cemento, como é o caso numa situação como essa, em alguns pontos da raiz, como consequência da doença periodontal ou do tratamento periodontal, essa difusibilidade pode elevar o pH a algo como 10. Esse pH alcalino cria um meio inóspito à sobrevivência bacteriana. Essa reversão de pH ácido para alcalino gera um ambiente muito mais favorável ao processo de reparo. Devemos considerar ainda essa ação também nos canais laterais, acessórios, deltapicais, istmos. Após esse procedimento, o canal está pronto para receber a obturação. Aí está ela. Observem essa obturação. Vejam a sua homogeneidade, a sua distribuição por igual em toda a extensão dos canais. Isso reflete um preparo de canal sem alargamentos desnecessários, sem conicidades acentuadas, um erro que se cometeu durante um bom tempo e que se comete ainda hoje. Conicidades acentuadas que ponham em risco qualquer dos seus segmentos, particularmente a zona de perigo, como é conhecida aquela porção a cerca de 2 milímetros abaixo da forca, mais ou menos por aqui. Por conta desse preparo, vejam como a obturação flui em todos os canais. E aqui ocorreu uma discreta ultrapassagem do cimento obturador, por conta de reabsorções que ocorrem normalmente em casos assim. Acompanhem comigo o que vai ocorrer com esse caso. Observem a mudança gradativa, a passagem da lesão periapical para o seu processo de reparo. Vamos ver as imagens numa sequência, desde o início, quando a paciente chegou ao meu consultório,
no dia em que o canal distal foi obturado e algum tempo depois, conforme vocês já viram, com o processo de reparo em andamento. Nós não temos radiografias posteriores a essa aqui, porque a paciente desapareceu do consultório. Não conseguimos mais contato com ela. Mas vamos aproveitar e voltar um pouquinho atrás. Lembram dessa imagem em que falei da ação do hidroxicálcio sobre o pH da superfície externa da raiz? Digamos que eu não tivesse feito a medicação com hidroxicálcio, que eu tivesse obturado direto o canal. Preparei e logo em seguida fiz a sua obturação. A obturação do canal teria desempenhado esse mesmo papel, ou seja, teria promovido alguma interferência na superfície externa da raiz? Não se tem conhecimento disso. Não se tem conhecimento de cimentos obturadores que apresentem essa capacidade. Se alguém está pensando nos cimentos biocerâmicos, se alguém está pensando que eles apresentam essa capacidade, não apresentam, até que se prove o contrário. Mas, em função das próprias características que os cimentos endodônticos precisam ter, é, no mínimo, muito pouco provável que venham apresentar isso. Portanto, nós achamos que a obturação no canal e seus cimentos obturadores não desempenham esse papel e não podem, por isso, ser considerados substitutos do hidroxicálcio. Mas sobre isso, vamos conversar mais adiante. Nos próximos vídeos já vamos falar de obturação. Serão, pelo menos, cerca de 20 casos clínicos para discutir alguns pontos da obturação, inclusive a questão dos cimentos. Esses casos clínicos, inclusive, alguns deles, é possível que vocês já tenham visto, mas muitos outros ainda não foram apresentados aqui, são inéditos. Até lá.